E as exportações brasileiras de algodão seguem aquecidas. De acordo com os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, a primeira semana de novembro totalizou aí 27 mil toneladas, que dá uma alta aí de 110% frente aos períodos anteriores. O algodão do Brasil, que de acordo com os números apresentados nesta última terça-feira pela Conab, vai ter uma produção de 2 milhões e 700 mil toneladas de algodão em pluma, o que representa uma queda de 8,8%. Como que vem o mercado, como é que vem seguindo também a situação da comercialização no Brasil, é o que você vai ver agora nesta entrevista realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. É isso mesmo, eu vou conversar com o Eduardo Santiago, da Santiago Corretora, uma das mais de 140 corretoras associadas aqui à Bolsa Brasileira de Mercadorias, para explicar essa movimentação intensa no mercado do algodão. Eduardo, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi e eu queria que você explicasse esse movimento tão forte das exportações brasileiras de algodão, se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Primeiro, obrigado pelo convite, pela honra de participar dessa entrevista. Indo direto ao ponto, o movimento de exportação ele está muito forte realmente. Primeiro que a produção brasileira aumentou muito nos últimos anos, o Brasil passou a ser, então, nesta safra, o segundo maior exportador do mundo. E com isso já era uma tendência que vinha se confirmando e esse ano, com a ajuda inclusive do câmbio, que também forçou a venda de exportação de outras commodities também, as coisas realmente caminharam muito para uma exportação. A gente analisando essa primeira semana de novembro, é um movimento muito alto, de fato, em torno de 100, 105 mil toneladas foram exportadas só na primeira semana de novembro, os primeiros 4 dias úteis. Isso é absurdamente alto, se considerar que 104 mil foram exportadas esse ano em 4 dias, e o ano passado, no mês de novembro inteiro, foram 256 mil. Agora, o importante é a gente observar o acumulado. O acumulado deste ano em relação ao ano passado, de julho a novembro, se eu pegar o ano passado e separar em 4 semanas linearmente, nós estamos com um acréscimo de 22% esse ano em relação ao ano passado, que a gente acha que é o que deve finalizar ao final do período safra. Certo, Eduardo, e a gente sabe que o consumo interno, especialmente, ele foi muito prejudicado aí durante a pandemia de coronavírus, né? As indústrias têxteis precisaram fechar muitas delas ou diminuir drasticamente as suas atividades por causa do contágio da Covid, né? Diferente de outros setores do agro, né? O algodão ele foi muito afetado, mas ele mostrou uma reação muito rápida também, né? Sem dúvida. A gente sempre costuma dizer que o setor têxtil é o primeiro a sofrer e o primeiro a voltar nas grandes crises. E, de fato, o consumidor se mostrou muito sensível a uma necessidade de consumo, onde várias despesas de cada um de nós, das pessoas em geral, ficaram represadas, né? A gente passou a consumir menos combustível, menos restaurante, menos isso, cozinhar mais em casa, etc. Então, quando se permitiu que voltasse, a economia está voltando, e o próprio auxílio pandemia que o governo deu, ele afetou diretamente o consumo de têxtil. E o câmbio, de novo, contribuiu, assim como ele contribuiu para as exportações brasileiras de commodities, de um modo geral, e outros itens, ele dificultou a importação de têxtil, uma vez que gerou muita insegurança para as grandes cadeias importadoras. Com isso, a demanda da indústria nacional, para a indústria têxtil e de confecção, subiu bastante. E esses fatores somados acarretaram nesse aumento expressivo de consumo numa recuperação muito rápida. Eduardo, a gente está falando aí sobre as exportações, né, de um aumento de mais de 100% na comparação com o mesmo período do ano passado, né, considerando essa primeira semana do mês. E no caso do petróleo, também há um acréscimo muito importante de 143%. Eu queria que você explicasse a relação entre esses dois produtos. Vamos lá. O concorrente direto do algodão na indústria têxtil é o petróleo. Os fios derivados de petróleo, os fios de poliéster, de poliamida,
eles são os grandes concorrentes. E ao longo dos últimos anos, se vocês observarem a curva de crescimento de consumo em relação ao aumento de população, o consumo das fibras sintéticas aumenta substancialmente. Já o consumo do algodão não cresce na mesma velocidade, pelo contrário, o consumo de algodão tem se mantido estável e o preço do petróleo caindo, ele afeta diretamente porque cai o preço dos derivados de petróleo, dos poliésteres, das poliamidas, e com isso o consumo desses produtos sintéticos, dos tecidos sintéticos, aumenta muito mais em relação ao algodão. Tá certo, Eduardo. E ainda antes de finalizar, em relação aos preços, né? Você comentou que muito desse mercado aquecido do algodão, das exportações especialmente, foi porque o dólar esteve muito alto aí nos últimos tempos, né? Em torno dos R$ 5,80. E agora, nesses últimos dias, em função das eleições dos Estados Unidos, vacina contra a Covid, o dólar caiu bastante, né? Em torno aí de R$ 5,30 até bem abaixo disso. Como que está a perspectiva para o mercado do algodão nos próximos dias, agora considerando esse enfraquecimento do dólar? A gente está assistindo uma acomodação de um novo patamar de preço. Não só o câmbio caiu, como Nova York também caiu nos últimos dias, hoje até estava reagindo um pouco. Então, o produtor ele está muito bem vendido e tem muito contrato ainda por cumprir. De tal forma que o olhar do produtor neste momento não está tanto para a venda, e sim para o plantio, em função do atraso nas chuvas e da falta de chuvas generalizada em todo o Brasil, com exceções pontuais aqui e ali. Então, o produtor está com os olhos voltados para o plantio da nova safra, e com isso ele não está muito focado na venda, já que ele está muito bem vendido. Então, a gente acredita que a partir de janeiro as vendas devem retomar, até porque a venda no mercado interno daqui a uns 30 dias ela acomoda também, as indústrias dão é o momento delas dar uma paralisada, de fazer férias coletivas, manutenções, revisões, etc. E de forma que a gente acredita que até janeiro os produtores também estão com muito dos seus contratos cumpridos, e aí eles então entrarão no mercado. E aí o preço vai depender de câmbio de Nova York. Aí é uma produção que tem que ser escoada e ela será escoada naturalmente. E arriscar um patamar de câmbio, esse eu não arrisco. Acho que dificilmente um banco até acertaria isso. Esse ninguém quer arriscar, né? Eduardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos aí. Muito obrigado a você, Sara, a todos do canal Boi, e fico agradecido e honrado pela presença, pelo convite.